Você já se sentiu preso em um ciclo onde tenta mudar, mas sempre acaba voltando para o mesmo lugar de sempre? Certa vez um jovem reclamou para mim dizendo: eu realmente quero parar, mas parece que tem alguma coisa dentro de mim que sabota tudo que eu faço. Ele não era alguém indiferente. Aquele jovem estava orando, estava lendo, estava jejuando, mas nada parecia funcionar. A verdade é que existem atitudes internas que estão profundamente enraizadas em nosso coração, que sabotam a nossa libertação, que sabotam a libertação mesmo dos cristãos mais sinceros. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Hoje eu quero mostrar 5 dessas atitudes com base em Provérbios, Gálatas e nos princípios que nós temos sustentado no Ego Transformados. E no final, quero convidar você a um caminho real de mudança. Vamos juntos nessa jornada de crescimento e amadurecimento espiritual. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, está escrito: quem encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Eu quero convidar você agora para fazermos uma brevíssima oração. Oremos. Senhor, mostra agora o que está escondido em meu coração. Confronta o que está disfarçado. Liberta o que está enraizado em meu coração. Que a tua verdade penetre fundo em meu coração. É o que eu oro no nome de Jesus. Há muitos cristãos lutando sinceramente contra pecados que são persistentes, especialmente na área sexual. Mas infelizmente eles continuam presos. Não continuam presos por falta de esforço, mas porque o inimigo mais forte não está fora deles, mas dentro de seus corações. Quando olhamos para autores como Tim Chester e Russell Willingham, vemos que, à luz do que esses homens ensinam, a maioria dos homens e mulheres presos a esse tipo de pecado reproduzem ciclos internos profundos de mentira, culpa, vergonha, isolamento e autossabotagem. Enquanto essas estruturas internas não forem quebradas, não importa quantas orações sejam feitas, a queda continuará sendo inevitável. É exatamente disso que Provérbios está falando. Provérbios nos mostra que quem encobre, quem não abandona, jamais prosperará. A libertação não acontece quando você tenta mais. Ela acontece quando você deixa de resistir ao Espírito e começa a se submeter à verdade. É por isso que agora eu quero mostrar para você as 5 atitudes mais comuns que costumam sabotar a libertação daqueles que estão buscando ser transformados pela palavra, por intermédio do poder do Espírito Santo. Então, baseado na Escritura e na experiência, nós vamos entender que cada uma dessas atitudes não são sintomas, elas na verdade são raízes que irradiaram os seus tentáculos para dentro dos nossos corações e muitas vezes não somos capazes de entender isso sem uma profunda reflexão. E a primeira dessas atitudes é a tentativa de vencer sozinho. Em Gálatas capítulo 5, verso 16 está escrito: vivam pelo Espírito. Perceba que você não foi chamado para lutar com a sua força, mas ainda assim, muitos querem confiar mais em métodos do que em dependência real do Espírito Santo. Willingham chama isso de autojustiça disfarçada de disciplina espiritual. Na verdade, você precisa de humilhação verdadeira. Você precisa reconhecer que sem Cristo você já estará vencido nessa guerra. Uma segunda atitude é manter áreas secretas. No texto de Provérbios, capítulo 28, verso 13, nós temos que o que encobre as suas transgressões, ele não vai prosperar. É o que o texto tenta nos ensinar. Então, enquanto você guarda um acesso, enquanto você guarda um perfil, enquanto você guarda um escape escondido, você está dizendo: não quero ser liberto.
só quero me sentir menos culpado. Eu lembro de um texto do livro Cristianismo Puro e Simples, em que C.S. Lewis nos ensina que, à época, ele orava para se livrar de um pecado. E então ele orava pedindo ao Senhor libertação. No livro ele diz que orava: Senhor, me liberta. E terminava a oração em seu coração dizendo: mas agora não. É assim que muitas pessoas têm orado para serem livres dos seus pecados, especialmente os pecados sexuais. Segundo Tim Chester, a vergonha leva ao silêncio e o silêncio fortalece o pecado. Portanto, não existe libertação sem exposição. É a luz que atua sobre o pecado, revelando a sua podridão. Mas a luz só vai agir onde nós abrimos a porta. E não se preocupe, porque quanto mais próximo de Cristo, quanto mais próximo da luz, mais pecados terminam surgindo. Nas trevas, eles se multiplicam, mas na luz, eles são revelados. Uma terceira atitude que pode sabotar esse seu processo de mudança, esse processo de abandono do pecado, especialmente o sexual, é negar os desejos em vez de confrontar as mentiras. Você, na verdade, não está preso apenas a imagens ou hábitos. Você está preso a mentiras. Por trás de cada pecado há uma mentira em que você acredita. Mentiras do tipo: eu preciso disso para aliviar a minha dor. Ou eu só vou olhar, mas não vou fazer nada. Ou ainda: depois eu me acerto com Deus. Tim Chester, ele nos mostra que o problema não é o desejo em si, mas o fato de crermos que o pecado oferece algo melhor, mais satisfatório, mais prazeroso do que Deus. O pecado, na verdade, ele perde força quando a mentira é substituída por uma verdade. E a verdade é simples: Cristo é melhor do que tudo. Esperar que a mudança venha fácil ou sem renúncia é a quarta atitude que pode sabotar esse seu projeto pessoal de mudança, de abandono de um pecado. Muitos estão esperando que a mudança venha sem cortes, sem perdas, sem dores. Mas a batalha de todo homem é clara. Você não vence o pecado guardando armas do inimigo dentro da sua mochila. Se você quer ser verdadeiramente liberto, mas não quer cortar relacionamentos, não quer cortar hábitos, séries, músicas, redes sociais, ambientes de acesso, então você, na verdade, não quer ser liberto. Você quer apenas ser aliviado do peso da culpa que tem carregado. O Espírito Santo atua onde há rendição real, verdadeira, não onde há uma reserva estratégica. A quinta atitude é focar na libertação como um fim e não como o centro. Se você quer parar de pecar, e isso é muito bom, você precisa entender por que você quer parar de pecar. Se você quer se livrar do pecado só para se sentir um pouco mais limpo, você ainda é o centro dessa história. A libertação verdadeira, ela acontece quando Cristo, na verdade, se torna mais belo do que o pecado é desejável. Tim Chester nos ensina que o coração só será liberto de um desejo escravizante quando for cativado por um desejo ainda maior. Nesse momento você pode estar se perguntando: e quem é que está me dizendo tudo isso? Deixe-me me apresentar. Eu sou Olavo Cortez, sou marido de Luana, pai de Pedro, de Oliva e de Lissa. Eu sou conselheiro bíblico e eu tenho, ao longo da minha vida, sido transformado pela graça de Deus. Sou absolutamente convicto de que a Bíblia é suficiente para nos guiar tudo aquilo que realmente importa. Eu ainda não venci todas as batalhas da minha vida, mas eu já venci batalhas o suficiente para saber que existe libertação real para quem se submete à palavra, para aquele que clama pelo Espírito e anda em verdade. Você não precisa continuar preso, mas você também não pode continuar fingindo que está lutando, quando no fundo ainda está abraçado ao seu pecado. Hoje Deus mostrou para você o que precisa ser arrancado. Agora é hora de agir. E se Deus falou com você e lhe edificou através dessa mensagem, escreva aqui nos comentários: eu quero ser liberto verdadeiramente. Se você está pronto para dar um passo real de transformação, conheça o Ego Transformados, meu programa de treinamento para cristãos que querem viver livres, firmes e frutíferos. O link está na descrição. Mas lembre-se, o que liberta não é esse vídeo.
O que liberta não é o programa de treinamento. O que liberta é a verdade viva, aplicada pelo Espírito Santo e que transforma o coração de todo aquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.